Boa tarde a todos, é uma alegria, uma felicidade estar aqui. O Grupo Espírita Sebastião. Primeiro, quero agradecer mais uma vez esse convite, por estar aqui tendo a oportunidade de falar de Jesus, de falar de doutrina espírita, que é sempre importante para todos nós. Acredito que todo mundo aqui é espírita, não é maneira de primeira viagem, né? Muito bem. Mas tem algo interessante, que é o que a gente vai falar no tema de hoje, que muitos de nós ainda somos marinheiros de primeira viagem, que é o tema que nos toca, a história da saúde. Mas não a saúde física, essa saúde que a gente conhece, que damos atenção, e que bom que damos atenção. Cada vez mais a ciência vem evoluindo, a gente se preocupa cada vez mais com a nossa saúde, temos medicamentos, tratamentos, a gente vai buscando cada vez mais a saúde material, que é excelente, mas a pergunta é, e a saúde espiritual? Será que a gente está dando a devida atenção necessária? Lembrando, o espiritual é para sempre. O corpo fica. Tudo que nós abordamos aqui com a doutrina espírita, o ensinamento do Mestre Jesus, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, enquanto espíritos que somos. Ponto. É importante a carne? Sem dúvida é importante a saúde desse veículo, dessa capa que hoje aqui carregamos, nessa encarnação, nessa personalidade, para desempenhar e evoluir tudo que a gente precisa. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, já comecei falando aqui, né, pessoal? Vamos devagar, vou devagar. Quero me apresentar primeiro, meu nome é Nelson Tavares, eu sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, terra do Cristiano Ronaldo, para quem não conhece. Aí agora todo mundo diz assim, Cristiano Ronaldo, eu sei quem é. Mas eu já vivi aqui muitos anos, inclusive aqui na Tijuca, próximo das antigas sendas, descobri que não tem mais as sendas, na Rua Uruguai. Passei um grande período da minha vida, da minha infância, morei em alguns lugares do Rio de Janeiro, já estou alguns anos fora, e estou de passagem, semana que vem estou voltando para casa, vou resolver algumas questões aqui, tive a felicidade de estar dando algumas palestras físicas, presenciais, e aqui é a primeira vez, e me sinto muito acolhido desde já, quero agradecer mais uma vez a recepção, o calor humano, a acolhida como um todo. O tema de hoje, saúde espiritual. E a gente não vai ter muito tempo, digo desde já, para falar sobre esse tema que é tão complexo, tão profundo, que de alguma forma a gente vem engatinhando ainda nesse conhecimento que a espiritualidade de luz nos traz para fazer essa ligação, a importância que é a saúde de nós, espíritos, perispírito, corpo físico, como é que é essa relação, como é que estão os nossos sentimentos, o nosso pensamento, as nossas emoções correlacionadas diretamente com a nossa saúde física. Joana de Ângeles, não só, tantos outros espíritos nos trazem informações relevantes, muito importantes, mostrando exatamente essa conexão através do pensamento, células, corrente sanguínea, como vai debilitando o nosso corpo físico. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo agora aqui bem, para a gente pensar aqui, ver se alguém se identifica com essa questão. Vamos lá. Eu vim de metrô, tá? Vou criar um exemplo aqui. Eu vim de metrô. Aí dizendo, vamos já imaginar que na caminhada do metrô para cá, eu sem querer pisei num bueiro. E aí nessa que eu pisei no bueiro, meu joelho senti um pouquinho, senti o joelho, vim caminhando, mentira, tá, gente? Ficou bem. Mas está tudo bem, vim para cá, subi a escadaria aqui, que é uma escada longa, está tudo certo. Aí passado 2 dias, ainda estou dormindo mal, estou sentindo o joelho, eu tomei um relaxante muscular, talvez, ou aquela tensão. Passado um pouco, mais um tempo, tem mais uns 2 dias, de repente eu vou buscar um médico, que aí talvez vai ver se foi uma luxação, uma torção, talvez vai tirar uma chapa, um raio-x, talvez possa me imobilizar aquela região, receitar uma fisioterapia específica, eu vou tratar essa questão. Mais cedo ou mais tarde, provavelmente eu vou melhorar o meu joelho. Não é mais ou menos isso que a gente faz quando temos um problema físico? Acho que todo mundo se identifica de alguma forma. Agora vamos lá. Um outro exemplo. Chegando hoje lá em casa, eu tive um problema com aquela pessoa. Todos nós aqui, a gente pode fazer esse exercício também. Com aquela pessoa normalmente que já tem um histórico de problema. Aquela pessoa que não tira do sério, aquela mãe, aquele marido, aquele filho. E aí teve aquela confusão e a gente esquentou a cabeça, ficou chateado, às vezes até levou para um divórcio, um brigou com o outro, não foi legal.
Cada um ficou chateado um por um lado, o outro por outro, a coisa não foi bem. E a gente foi dormir. E nessa que a gente foi dormir, a gente não dormiu muito bem, porque aquilo bateu forte, a pessoa nos magoou, a gente magoou outra pessoa também, sem querer, e passado 2 dias ainda continua isso aqui dentro. A gente ainda está mal, a gente ainda está brigado, não conseguimos de alguma forma equalizar aquela questão. E aí que vem a pergunta, o que a gente faz nesse momento? Será que nós buscamos dar atenção a essa saúde, os nossos sentimentos, a saúde mental, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, como nós nos preocupamos ainda bem com o organismo físico? Ou será que a gente vai lá e bota na gavetinha, guardando? Sabe aquela gavetinha que a gente tem? Não é nada, passa, é assim mesmo, não tem problema. Teve aquele problema lá, mas não tem problema, a gente engole às vezes a seco. Não para conversar, não tenta buscar um auxílio, um recurso, de alguma forma crescer, aprender, que seja, cada caso é um caso. E aí a gente somatiza, a gente coloca ali na gavetinha, depois coloca mais um outro conflito, mais uma emoção mal resolvida, e assim a gente vai somando. E hoje nós temos a famosa somatização. Vocês já ouviram falar da somatização? Já ouviram falar daquela história de que assim, olha, não sei, o doutor fala, eu não sou médico não, tá gente? O doutor fala assim, olha, tô achando que você está com a imunidade baixa, então de repente pode ser por aí que você contraiu essa doença. E a gente sabe no tópico, né? Imunidade baixa, somatização, mas vamos tentar explorar isso mais a fundo. A somatização nada mais é do que exatamente esses conflitos que nós não conseguimos lidar na área da psique, da área mental, os nossos conflitos, as nossas buscas interiores, a briga, o arranca-rabo com o vizinho, com o filho, os problemas que todos nós temos e às vezes ignoramos. Ou se não ignoramos, deixamos ali de lado, não damos tamanha importância. Importância essa necessária. Vou voltar a repetir o que eu disse no início. O que é o espiritual fica, o corpo se vai. Os conflitos que nós temos hoje, a oportunidade de crescimento também através das questões no atrito com o próximo, porque faz parte, tá, gente? Faz parte, todo mundo tem problema, tá? Não vamos entrar numa quimera, numa ilusão, pensando que não, porque o fulano de lá, fulana, esse não tem problema nenhum, sou só eu que tenho problema na minha vida. Todos nós temos problemas, mais graves, menos graves, maiores, menores, mas ainda assim, todos nós temos problemas. E aí a chamada de atenção que eu quero dar aqui não é chamada de atenção não, tá, pessoal? A proposta aqui vai ser sempre uma reflexão. É suscitar um pensamento com a ajuda da doutrina espírita, nas diretrizes do Mestre Jesus, para a gente se questionar e se perguntar o que eu estou fazendo na minha vida. Check-up. Check-up é ótimo, porque assim, para quem tem condição, busca fazer um check-up médico uma vez por ano, é muito bom, é recomendável a gente ir lá fazer uns exames, ver como é que está, né? Como está o desempenho da máquina aqui, será que está melhor, está pior, está mais fácil ou mais difícil? Agora, um check-up da nossa harmonia, será que a gente faz? O check-up da nossa harmonia é o seguinte, vou fazer um convite para vocês. Uma vez por semana, para um pouco, 5, 10 minutos da tua vida e te questiona: como é que eu estou? Como é que está a minha vibração essa semana? Como é que está o meu pensamento? Eu estou legal? Eu estou desequilibrado de alguma forma? Eu estou ansioso, eu estou nervosa, eu estou aflita, eu estou com raiva, eu não consegui digerir tal questão? E a partir daí a gente pode buscar exatamente focar nessas questões que vão trazer a nossa evolução. Porque enquanto a gente não aprender, pessoal, vai voltar de alguma forma uma questão igual ou similar até a gente aprender. Não tem punição, não tem coitado. Vamos falar isso com calma para a gente entender que tudo que acontece na nossa vida, vocês já escutaram essa frasezinha também, nada é por acaso. Aí coça atrás do orelha, será? Será que é nada mesmo? Mas espera aí. E aquela questão que está acontecendo na minha vida, que eu me livrei daquilo.
Ai, ainda bem que eu me livrei, já faz 5 anos que eu me livrei, que bom, ai, foi um momento difícil. Aí passa os 5 anos, 10 anos, 1 ano, enfim. Aí volta alguma coisa muito parecida. Aí a gente pensa assim, caramba, voltou, mas que desgraça, voltou tudo de novo, achei que eu tinha me livrado daquilo e voltou novamente. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e entender que talvez o que a gente quer se livrar é uma prova. Vamos lembrar? Provas e expiações. Se está acontecendo tal questão na nossa vida, nós temos condições suficientes para desempenhar o melhor. Porque, que nem a prova da escola, a gente já estudou, é o momento de sentar e fazer. Eu não sei se vocês gostam de prova, tá, gente? Eu não gosto de prova, não. Eu sou muito estudioso de escola, sempre fugi um pouco. Mas a vida vai nos dando as oportunidades, exatamente conspirando ao nosso favor, digamos assim, ou melhor dizendo, oportunizando tais questões que às vezes a gente está fugindo, correndo ou pendurando na conta. Pendura aí para a próxima encarnação, sabe? Muita gente faz isso. Deixa para depois, agora não, é o momento. Pô, mas nesse momento agora, não estou em condições, não estou preparado, não estou preparada. Daqui a pouquinho. E que pouquinho é esse? Às vezes a vida vai nos olhando de volta a oportunidade, colocando mais uma vez na nossa frente para aprendermos, para crescermos. E é isso que a gente vem aqui reunidos estamos com a doutrina espírita para entender um pouco desse além. Não além do plano espiritual, não. É aqui, hoje, agora. Muita gente que confunde doutrina espírita acredita que, não, eu vou lá para ser bonzinho, sabe? Para aprender a ser boazinha, porque aí, quando eu desencarnar, eu vou ter lá um lugar no plano espiritual, no nosso lar, garantido. Um pouco daquela história de céu, sabe? A busca da realização, da vivência, do aprendizado é aqui, agora, hoje. Não vou passar pano e dizer que está fácil, não está fácil para ninguém. Mas ainda assim, dentro das dificuldades, é que a gente vai crescendo e evoluindo também. Não encarnamos um mundo de provas e expiações, com todas as dificuldades que estão aqui ao nosso redor, que é um assunto comum, normal. A gente chega aqui no Centro Espírita e não tem como falar sobre a violência, sobre as dificuldades, agora com medo que vai chover, como é que a gente vai sair, porque alaga tudo. E aí, um horário da palestra é mais complicado, que as pessoas não vêm ao Centro Espírita porque tem medo, porque está complicado. Tudo isso faz parte. E às vezes muitos de nós, sem se aperceber, muitos espíritas, nós, eu estou chamando, quando eu falo nós, é que eu me incluo no meio também, tá, gente? Não estou aqui para dar lição para ninguém, não, longe disso. É muito fácil a gente ler uma literatura sublime que a doutrina espírita nos traz, sobre o mundo de regeneração, que é um bálsamo que de alguma forma nos dá uma tranquilidade, um alívio, e nos faz pensar, aí sim vai ser bom. Ok. Mas a pergunta é, será que esse pensamento não está de alguma forma nos paralisando, nos trancando em casa, fugindo de vivenciar aquilo que a gente necessita vivenciar agora? Eu canso de repetir isso, eu vou falar, ninguém caiu da boca da cegonha e nasceu aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar datas, porque eu não quero entregar a idade de ninguém, nem arrisco, tá? Mas o que eu posso garantir é para vivenciar esse hoje de 2023, agora, e tudo o que está acontecendo. Isso é um fato, agora. Se a gente vai interpretar isso de uma forma, eu não mereço, não vejo a hora logo de ir embora, o que eu estou fazendo aqui, não, quero desencarnar logo, e quiçá, tomara que eu esteja um mundo melhor na próxima encarnação, ou então a gente vai levar de uma forma positiva, entender que realmente tem alguma coisa aí para eu aprender que eu ainda não aprendi. Alguma coisa nos liga aqui agora, a esse momento, a essa vivência, a essas experiências que nos são proporcionadas para a gente evoluir, para a gente crescer. Volto a repetir, é para quem tem olhos de ver. A vida pode ser muito difícil, ou mais difícil ainda de acordo com a nossa interpretação, ou pode aliviar de alguma forma, quando a gente se sustenta. Eu acredito que essa é a busca de nós aqui, que está na doutrina, para nos dar essa base, essa diretriz, não é para entrar no plano espiritual, no nosso par da vida e ter um cantinho garantido, não, mas é para dar essa sustentação para encarar os nossos desafios lá na rua.
Não é para ser bonitinho espírita dentro do centro espírita. É para quando a gente for lá para casa e tiver um problema com esse que cada um pensou aqui, um familiar, normalmente é o familiar, tá, gente? Aquele que sempre teve um atrito, tem uma história complicada, é para nos fortalecer para lidar com isso. Lá no trabalho, na rua, com todo esse entorno. A busca da saúde vai muito além do que esse corpo físico e essa análise, às vezes, muito pobre que a gente faz. Ah, não, eu estou bem, eu fiz os exames lá de sangue, pronto, fiz o cardio, etc e tal, está tudo certo comigo, eu estou com saúde. Será? Porque às vezes o corpo físico, a lata, está tudo em ordem, mas aqui dentro, como é que está a cabeça? Como é que estão as nossas emoções? Como é que estão os nossos sentimentos? Como é que está o lidar nesses conflitos que acontecem no nosso dia a dia? Eu trouxe uma frase aqui da Joana de Anjos que eu quero ler para vocês. Abre aspas para Joana, tá? Saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Vou repetir? Saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Pergunta: como é que está a nossa harmonia íntima? Não só aqui no centro espírita, tá, gente? Aqui acredito que a gente dá aquela baixada, chega no centro, está num ambiente preparado, espiritualidade, vai receber o passe, um ambiente ótimo. Normalmente. A pergunta é: e lá em casa? E lá na rua? E no resto, vai estar aqui uma hora e pouco juntos. E nas outras 22 e tantas horas do dia, durante a semana, a gente está dando atenção para os nossos sentimentos, para o nosso pensamento. O vigiai, que a gente fala muito, vigiar e orar. Vamos deixar o orar para depois. Vigiar. O vigiar é exatamente estar atento ao que eu estou pensando. E o que eu estou pensando é o que eu estou vibrando, gente. Simples assim, olha só. E anota isso aí na cabeça, que ajuda muito, tá? Nós somos aquilo que pensamos. Ponto final. Nós somos aquilo que pensamos. Então, quando for fazer esse check-up que eu convidei todo mundo a fazer, semanal, puxa o freio de mão da vida, da correria, que está atribulado, que eu não tenho tempo para nada, nem para mim. Bota no cronômetro, no relógio, na agenda, 5 minutinhos, puxa o freio de mão e pergunta: o que eu estou pensando? Como é que está a minha vibração? Será que a minha vibração está mais equiparada a isso que a gente estuda aqui? A proposta do Mestre Jesus? A ser mais humilde? A ser mais caridoso? Será que a gente consegue já observar atributos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que está combatendo de alguma forma, ou não? Ah, é assim mesmo, Nelson, não tem jeito, eu sou como eu sou, e no mundo mesmo, porque eu já estou muito velho para isso, já passou a época, sabe? Agora já não tem mais jeito, agora eu vou vivendo a vida do jeito que dá, e pronto, já passou o meu momento. Estar atento, o vigiar, é estar atento a si próprio. Isso tem tudo a ver, sabe por quê? Com se amar. Porque a partir do momento que de alguma forma a gente está atento ao nosso pensamento, à nossa vibração, às nossas conexões, naturalmente, sabe o que a gente está fazendo? É colocando filtro. Colocando um filtro e fazendo as opções, fazendo as escolhas. O que eu estou pensando agora? Ah, Nelson, mas é difícil. Eu falei sobre pensamento do domingo. Eu estou no pensamento de novo. É para mim, tá? Antes de para vocês. Mas vamos lá. Pensamento. Ah, Nelson, sabe o que acontece? O pensamento, às vezes, eu não consigo controlar, me vem umas coisas ruins na cabeça. É um pensamento que parece um macaco louco na minha cabeça. E aí parece que um macaco louco fica jogando banana para um lado e para o outro. Aí no final a gente fica embananado, sabe? Eu dou esse exemplo, essa brincadeira do embananado. E às vezes é assim mesmo. Às vezes a cabeça está a mil e a gente não consegue controlar e está preocupado e não consegue entender, e quando se vê já está vibrando numa faixa, numa fixação mental, num lugar que a gente não acha muito legal. Tudo bem, acontece com todo mundo. Bem-vindo ao clube. Agora vamos lá, vamos para a solução, vamos para a prática.
e tentar entender o recurso para melhorar, para buscar um caminho interessante daí. É o seguinte, e eu dei o exemplo também, vou repetir esse exemplo. É bom que é Ctrl+C, Ctrl+V, desculpa igual. É o seguinte, o pensamento, pessoal, é que nem um pombo que pousa na nossa cabeça. Eu estou saindo aqui, voltando para o metrô, e de repente vem um pombo aqui e pousou na minha cabeça. Eu não tenho controle sobre ele, ok? Ele pousou, nem vi, quando eu vi, ele está ali. Agora, se ele fica aqui na minha cabeça ou não, eu tenho controle total. Total. Como é que a gente vai fazer isso, Nelson? Substitui. Processo da substituição. O que eu vou dizer para vocês é, está todo mundo olhando aqui, tem uma porta marrom. E aí, se vocês fecharem os olhos, fazer um exercício com vocês e falar, olha, imagina a porta marrom. Vai todo mundo ficar imaginando a porta marrom. Se quiser fazer o exercício, pode fazer agora. Fecha o olho, imagina a porta marrom, está todo mundo vendo a porta marrom. E eu vou dizer a palavrinha mágica que é, ao invés de pensar em uma porta marrom, pense em uma porta rosa. E agora pode abrir o olho e diz quem pensou numa porta rosa. Olha, teve aqui uns 80% conseguiu, que eu vi de dedos levantados. Por quê? Escolhemos pensar na porta rosa em vez de na porta marrom. Dei um exemplo bobo aqui, mas para ilustrar o poder da substituição que está na nossa mão. Veio o pensamento ruim, veio o pombo. Ah, mas eu não quero o pombo, Nelson. Tá bom, escolhe outra coisa. É fácil? Nem sempre. Mas é possível. E através do exercício, da constância, de estar atento, de estar vigilante, naturalmente a gente vai fazendo melhores escolhas dos nossos pensamentos, melhores escolhas para a nossa vida, dando essa atenção para a saúde do nosso eu, do nosso ser. O mais importante, vamos entender, pessoal, isso é muito vanguarda ainda, tá? A Associação Médica Espírita, não só do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, vem aos poucos indo nessa direção, com a espiritualidade de luz que nos traz cada vez mais esses links do tipo, estou angustiado, estou com raiva, problema gástrico. Claro que a gente tem que trazer a ciência para correlacionar isso e fazer as comprovações. E existem as associações de médicos espíritas, médicos que trabalham exatamente nessa área. Bom, agora, não há dúvidas, quando a gente precisa estudar muito ser médico, eu também não sou médico, de entender exatamente nos momentos prévios dos nossos problemas íntimos e como muitas vezes depois tivemos alguma doença física. Todo mundo aqui tem uma história, se não aconteceu com a gente, aconteceu com uma prima, que não, porque era um momento difícil, eu estava meio abalada, estava com a cabeça quente, o negócio estava difícil, e depois apareceu, se desenvolveu alguma questão que a gente percebeu no físico. Joana de Anjos nos fala muito sobre isso. A origem da doença vem sempre no espírito e emerge no corpo físico, transborda, como se fosse um vulcão. Quando a gente está vendo aqui no corpo físico a saúde debilitada, é porque lá dentro o problema é muito maior, tá? Isso aqui é só uma consequência natural. E para que dizer isso? Para a gente inverter a ordem da atenção. Não adianta só a gente correr. Vou dar um exemplo. Eu estou com problema. E que bom que hoje temos a farmácia que a gente pode correr para comprar um medicamento. Comprei o medicamento, resolveu aqui a capa. Ok, ótimo. Mas aí tem a pergunta. E a origem disso? Será que a gente está trabalhando? Ou a gente só cuidou do físico, ainda bem, vamos cuidar, tá? Mas não demos a devida atenção do fator originário daquela questão, que acabou, consequentemente, aparecendo através de uma debilidade fisiológica, através de uma doença no corpo físico. O entendimento vai sempre muito além. Espírito doente, células, essa vibração, pensamento, corrente sanguínea, pelo espírito corpo. Essa busca, essa caminhada, esse entendimento de dar essa atenção a tal saúde espiritual. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, e quem trabalha em mesa mediúnica sabe o que eu estou falando. Não é porque a gente desencarnou amanhã, pessoal, que os nossos conflitos vão desaparecer
Não está lá em Deus, não, tá? Os conflitos, os problemas que nós temos hoje ainda vão continuar existindo até o momento que nós aprendemos e lidarmos com eles, tal qual seja a necessidade de cada situação. Muitas vezes a gente está empurrando, postergando, deixando para depois certas questões que nós podemos hoje endereçar e dar a devida atenção, mas a gente não faz porque dá trabalho. Nelson, poxa, é difícil, né? É difícil. Se fosse fácil, de repente a gente já teria feito. Sem dúvida nenhuma. Mas a qualidade de vida, a busca exatamente pela felicidade, vai nessa direção. Quando Jesus nos falou, não falou para os outros, não, tá? A gente acha que é para os outros. Mas quando se coloca nessa situação, muda, se coloca nesse papel, muda um pouco. Jesus nos disse assim: eu vim para os doentes. Ponto final. Agora interprete cada um como quiser. Será que os doentes são os outros? Eu sei, aquele lá, aquela é doente. Não, eu estou bem. Aquela está cheia de problema. Fácil a gente apontar o problema dos outros e dizer, aquela ali, problema outra. Traz a lista aí, ó. Senta aí, vamos tomar um café, passa um cafezinho, um bolinho, que eu tenho muita coisa para te falar. E os nossos problemas? Quando a gente senta e fala assim, tá com problema? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Se estiver tudo bem, ótimo. Tá? Mas o entendimento, pelo menos eu me coloco nessa situação, que eu acho que vai um pouco além, é se colocar sim como doente, como aprendiz, se colocar e entender que se Jesus veio para os doentes e para mim a mensagem do Cristo faz sentido, me ajuda, colabora na minha felicidade, no meu hoje, no meu eu, tudo isso que a gente está falando, doente sou eu, primeiro desafio. Talvez a gente possa assim até ajudar a trabalhar um pouco com humildade também, porque é fácil a gente estufar o peito, né? A gente falou de pombo na cabeça, mas o peito fica logo nem um peito de pombo, né? Cheio assim, sou melhor que todo mundo, quem é o outro? A gente aponta o dedo e mostra que está todo mundo errado, eu estou melhor, aí a gente entra nessa comparação com o vizinho, com a vizinha, com o rapaz de trabalho, com aquela outra, com o familiar, porque ela está mal, olha lá, eu já sou espírita, eu já consigo fazer a caridade, eu já faço isso, eu já faço aquilo outro, e a gente entra nessa comparação que eu vou dizer para vocês uma coisa, pessoal, se é para comparar algo, vamos comparar sim, mas sabe o que? Nós, conosco mesmo. A comparação não é com o outro. Está cada um na sua caminhada, com as suas dificuldades, na sua correria, no seu dia a dia, na sua vivência. Agora, a graça da brincadeira aqui da comparação é nós olharmos para o nosso hoje e comparar com aquilo que a gente já foi lá atrás, alguns meses, alguns anos, e entender que sim, crescemos, desenvolvemos conquistas, valores, e é para isso que a gente está aqui, desenvolver intelecto e moral, aprender a amar. A proposta do Cristo inteira, se a gente for passar régua, é amor, só isso. Claro que a gente vai nos meandros e com as nossas dificuldades, claro. Quando eu falo que é para amar alguém que a gente se dá muito bem, um filho que a gente gosta, um grande amigo, é fácil. Agora quando eu falo que é para amar os inimigos, aí, pera lá, Jesus. A gente vai devagar aí, você vai amar inimigo, eu não estou entendendo muito bem. O processo do amor, o entendimento do amor é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, ama a ti mesmo. E quem é o próximo? Próximo somos nós aqui no Centro Espírita e não só. Saindo, todo mundo vai sair, todo mundo que a gente cruzar na rua. E dando um foco especial a quem está lá em casa. Porque se está lá na tua casa, normalmente precisa desenvolver demais o amor. Normalmente na família a gente vai ter membros que vão dar toda a estrutura, o suporte para essa caminhada, ambos, um ao outro, com as suas dificuldades, encarnando juntos, no mesmo seu familiar, no mesmo período. Maravilha. São espíritos afins. Mas também temos espíritos não tão afins assim, encarnando juntos também. Exatamente aqueles que a gente briga hoje em dia, que a gente não fala, bloqueia no WhatsApp, toma ódio, raiva, nem me fala o nome da fulana, que eu já me esquento a cabeça. Para ter atenção na vibração aí, tá, gente? Porque senão a encarnação que vem,
juntinho, misturado na casa da família, tá? Não estou agorando ninguém, não. Estou só dizendo exatamente a realidade retratada tal e como ela é. E não é à toa que dentro do seio familiar nós temos membros que a gente se dá muito bem, é um amor natural, uma coisa gostosa e bate a sintonia. E a gente tem aquele outro lá que, não consigo, só no Natal mesmo, e eu lá vem pela cozinha, eu passo pelo canto, eu não quero nem trombar. É ou não é mais ou menos por aí? Alguém está se identificando aí com os exemplos? Vamos entender essa dinâmica, pessoal. Quase que assim, vamos entender qual é a música que está tocando para a gente dançar conforme ela. Se adequar. Sempre com a doutrina espírita que nos auxilia a esse entendimento mais profundo, a esse entendimento na direção do amor. Porque através do amar ao próximo, amar aquele que nós já gostamos naturalmente, temos essa frequência, essa sintonia gostosa, boa, essa troca de tudo, os valores, crenças, e também, ou principalmente, amar aqueles que não têm nada a ver conosco. Amar aqueles que a gente fala A e está dizendo B, que parece que a gente está falando chinês e está entendendo russo, sabe? Não, esse aí, nem pensar. Tudo bem, vamos lá. A gente não vai amar esse diferente de uma forma sentimental igual àquele que a gente já tem algo desenvolvido, que a gente tem um fechamento completo. Mas podemos amar esse próximo, que não tem nada a ver conosco, de uma forma comportamental. Como é que é isso, Nelson? Faça com o próximo aquilo que gostaria que fizesse contigo. Se já está fazendo assim, check. Ponto dado. A gente não precisa ter uma proposta e sentimentos desenvolvidos dessa magnitude, e não é para ser assim. Está lá, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a pobreza de linguagem quando a gente fala sobre amor. Eu venho repetindo muito isso em palestra. A minha palestra tudo copiou e colou, tá, gente? Olha só, vamos lá. O que é pobreza de linguagem quando fala de amor? É assim, vê se vocês entendem. Eu amo chocolate. Eu amo o meu filho. Eu amo o meu time de futebol. Eu amo o meu animal. Eu amo a praia. Eu amo o prato de comida. A gente ama tudo, mas calma lá. Tem um amorômetro aí para dizer se ama mais, ama menos? Essa palavra amor ainda é muito complexa para a gente entender a profundidade dela e a representatividade que ela tem nesse sentido. Então quer dizer, Nelson, que amar chocolate não é amar chocolate? Claro que é. Tudo isso é amor. E não só, e muito além. Então, vamos entender o amor também dessa forma comportamental, sendo que o outro fazendo aquilo que gostaria que fizesse consigo. Como o Mestre Jesus nos deu exemplo, aclamado por muitos e perseguido. Vamos lembrar quando ele entrou em Jerusalém, montado num burrinho, e a multidão ao seu redor, e no final, como ele terminou, dois ali, se esbivando, sozinho, sendo perseguido, apedrejado, crucificado, daquela forma que terminou. E aí, qual o exemplo que ele deixa? Apesar de tudo, ele vira, no momento final, e fala: Pai, perdoa os irmãos que não sabem o que fazem. Tem atitude de amor mais sublime como essa do que aqueles que estavam ali perseguindo, maltratando, chicoteando. Ainda assim, o amor está com ele, não está com o outro. A proposta que Jesus veio aqui nos ensinar é amar. Então, se teve gente que jogou flores para ele e aplaudiu, ou se teve gente que jogou pedras e o crucificou, isso tão pouco importa. Porque ele veio para fazer o que ele tinha que fazer e fez. O externo só foi a maneira que ele aprendeu a lidar e passar as parábolas, as histórias daquele momento, para exemplificar a proposta de amor que a gente tem tanta dificuldade de entender, utilizando os recursos do momento, conforme a caminhada com os apóstolos, e era normalmente exemplos de esfera rural, do deserto, dos animais, exemplos agrícolas, que era aquele contexto, aquela visualização que ele tinha ali. Mas não ficou ali, a gente pode adaptar isso para a realidade de hoje em dia. Daqui para casa, daqui para o metrô, no trânsito, na hora das confusões,
Tudo isso a gente pode trazer, e essa é a proposta, tá, gente? Muitos de nós também ficamos com Jesus no livro, contemplando, adorando, que é ótimo, também faço, tá? Aquela coisa linda, que poxa, que história linda, como se fosse uma novela bonita, que a gente guarda no coração, com muito carinho, fala, aquela novela é tão boa, a história de Jesus é tão bonita, tá bom, mas a pergunta é, e a prática? A ideia não é para ficar na história bonita não, tá? Eu vejo história bonita, a gente vê a novela, vê o Netflix, está ótimo também. Mas é para trazer um exemplo para o nosso dia a dia, para as nossas questões. Para o momento do arranca-rabo aí com a pessoa, com um parente, com um vizinho, com um colega de trabalho, não tão colega assim, aquele que a gente sabe que fala mal de nós pelas costas, que de alguma forma já teve uma briga lá atrás e a gente não perdoou. Sabe a história do perdão? Vamos lembrar o que é caridade? Caridade, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Será que a gente está conseguindo perdoar esse irmão, essa irmã, ou esse não tão chegado assim? Ou a gente ainda está ali com aquela coisa, com aquele sentimento aqui dentro que a gente guarda, que já foi uma briga de 20, 30 anos atrás, e a gente pensa no fulano e a nossa vibração cai na hora, derruba no chão, não pode nem tocar no assunto, porque a gente não perdoou, e não interessa mais o outro, interessa a tua saúde emocional, a tua saúde física também, que vai vir em paralelo com a tua saúde, a tua harmonia como um todo, a tua saúde mental. Quantos sentimentos a gente carrega, parece que é uma mochila às vezes, cheia de pedras, a gente carrega durante 20, 30 anos e mais, às vezes até encarnação, tá vendo? Até encarnação. Muitos dos processos obsessivos que a gente vê hoje em dia é exatamente uma briga, um arranca-rabo que teve lá atrás, que a gente não conseguiu resolver, e até agora, até hoje, que eu digo, no caso o fulano desencarnou, e está lá ainda querendo vingança, não, o fulano está errado, não é assim, eu vou perseguir, vai acontecer. É isso. A gente não conseguiu, de alguma forma, crescer, elaborar, entender e aprender a amar, apesar das nossas diferenças. O conflito íntimo, todos nós temos, não falando da toa. O que cabe a nós agora é, ou eu finjo que eu não vejo, é assim mesmo, boto na gaveta, aí às vezes a gaveta está cheia, vai somatizando e vira uma doença física, ou então eu posso eleger, posso fazer o esforço para eleger e buscar ser melhor, buscar lidar com essa questão que de alguma forma me aflige hoje em dia, que de alguma maneira eu não consigo elaborar ainda, buscando essa vertente da humildade, combatendo o nosso egoísmo, buscando a caridade, combatendo o nosso orgulho, egoísmo, humildade, caridade. O inverso, perfeito. Faltou a palavra. É nesse caminho, independente quaisquer que seja, que nós chegaremos ao entendimento mais profundo que é a proposta de amor. Nós estamos aqui no Meio Espírita, onde a gente vai sempre falar de Jesus, a gente vai falar de outro Espírito, a gente vai falar de amor. Mas olha só, não precisa ser cristão para amar não, tá? Isso para mim aqui, imagino para todos nós, faz muito sentido, mas para muita gente nem é cristão e já aprendeu a amar muito mais do que o Nelson. Já tem um coração muito mais enternecido, já tem uma conduta muito mais cristã do que o próprio Nelson. Não é que eu estou aqui falando que pronto, é isso, aquilo outro, que parece que o pessoal confunde, né? Que está no púlpito, eu enviado de Deus, o palestrante, o que dá curso. Não, está todo mundo junto com os mesmos problemas, com as mesmas questões, com as mesmas dificuldades. Todos nós podemos, se quisermos, aí vem a palavra esforço. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Para lidar com as más tendências e fazer tal esforço. Não adianta só, pessoal, a gente ficar no superficial. Claro que é bom, é ótimo, mas a busca, o desafio é exatamente a gente aprofundar e trazer para o nosso eu, para as nossas questões. E como é que a gente vai fazer isso, Nelson? Porque às vezes faz muito sentido, quando eu vou no centro, eu assisto a palestra, não só do Nelson, longe disso, de qualquer um,
E aí, só um minutinho, com licença. E aí, Nelson, é assim, poxa, é legal, você falou um negócio que, poxa, me fez pensar. E, poxa, tem tudo a ver, porque eu li lá no livro, aquilo é ótimo, a proposta do Cristo, eu li um livro de Emmanuel, eu li um livro do André Luiz, da João de Anjos, quem for, mas eu não consigo trazer para a prática, porque está difícil, é muito bonito, mas tem essa distância. Como é que eu faço? Aí vou parafrasear Emmanuel aqui agora no livro Consolador. A maior necessidade do homem nessa encarnação, autoconhecimento. Estou ouvindo falar sobre essa história do autoconhecimento? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Autoconhecimento, para quê? Eu pergunto a vocês, para que eu vou fazer aqui uma listinha, pega aqui um quadro, vou separar no meio uma caneta, pontos positivos, pontos negativos, luz e sombra, as minhas conquistas, os meus valores, a minha caminhada, porque sim, pessoal, a gente tem coisa boa dentro também, tá? Não é só coisa ruim, não. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, encarnação após encarnação, então sim, temos já aspectos muito positivos. Faz parte do autoconhecimento, bota lá no positivo. E tem ali umas coisinhas que não estão muito legais ainda, conquistas a serem realizadas, valores a serem adquiridos, principalmente no lado moral. Quando a gente fala moral, moral do Cristo. Ponto. Aí eu fiz um quadro aqui, o quadro do Nelson, autoconhecimento. Que maravilha, que espetáculo. Tá, eu estou me vendo mais ou menos ali, não é difícil fazer, às vezes a gente parece que é fácil, mas às vezes é difícil, tá? Pontuar, o lado positivo, o lado negativo. E aí eu pergunto, tá bom, fizemos aqui o autoconhecimento, estou vendo no quadro, tá aí agora. Me conheço e vou continuar igual? Depois do autoconhecimento tem a outra palavrinha em paralelo que é reforma íntima. Aí a gente vai, deixa os valores, as conquistas lá, tá? Vamos valorizar elas, a gente não é só coisa ruim, é importante a gente valorizar tudo, todas as nossas conquistas. Mas vamos ali aos pontos negativos ou não tão bonitos assim, e vamos trabalhar. Vamos reformar. Vamos buscar fazer esse paralelo exatamente do orgulho com a humildade. A gente se percebe orgulhoso de alguma forma, trabalha buscando ser mais humilde. Ah, Nelson, eu não sou mais orgulhoso. Qual? Eu não sou mais não, eu não sou orgulhoso. Para aí. Olha só, não o Nelson está dizendo. Qual é a definição de um mundo de provas e expiações? Espíritos orgulhosos e egoístas. Quem está encarnado aqui tem um pouquinho de orgulho, mas tem um pouquinhozinho que a gente não consegue ver, sabe? Mas tem um orgulhozinho aqui. Não, Nelson, mas o fulano que é orgulhoso. Vamos fazer um exercício aqui para a gente entender o que é orgulho. Orgulho é assim. Se do momento que você sai da tua casa, você acorda, melhor, às vezes nem sai de casa, até dormir, se em algum momento você se vê ou se acha melhor do que quem quer que seja, é o orgulho se manifestando. De alguma forma a gente não está entendendo que somos todos filhos do mesmo Pai, na caminhada em estágios diferentes, sim, em momentos diferentes, cada um com a sua vivência, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Egoísmo, da mesma forma. Eu não sou egoísta. Vamos enxergar onde é que está o nosso egoísmo aí dentro. De que forma o egoísmo está se manifestando, de que forma a gente vai naquela frasezinha do tipo, Nelson, mas farinha pouca não tem no primeiro. Essa frase é ótima para a gente entender o que é egoísmo. Fica assim no ar, tá, gente? Eu estou aqui para chamar a atenção de ninguém, não. A ideia é sempre a gente pensar, refletir, entender e se posicionar. É disso que a gente está falando quando Jesus fala, eu vim para os doentes, para os orgulhosos, para os egoístas, como nós. Meu reino não é desse mundo, felicidade não é desse mundo, exatamente o que está apresentando. Olha, quer ser feliz? Vem comigo. Está aqui, ó. Tem um somatório, tem que fazer, tem que caminhar essa estrada. Às vezes não. De alguma forma não é fácil, às vezes parece muito difícil. Mas o mais importante que tem que saber é possível. E só depende de nós. Não depende da nossa mãe, do nosso marido, de quem quer que seja externo. Nós somos todos perfectíveis. Todos nós um dia. Não vai ser dessa, tá, pessoal? Desculpa aí se eu estou ali botando o pé no chão de alguém aí que está voando.
não vai ser dessa, mas um dia todos nós chegaremos ao ponto, ao nível que Jesus se encontra. Mais cedo ou mais tarde. Quando, Nelson? Quando a gente se esforçar e correr atrás. Aí vai começar a caminhada. Enquanto a gente ficar só, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levar para onde? Para onde é que está levando? A vida está levando aí, eu não sei. Eu também não sei, deixa correr, né? Aquela coisa. Fica na correnteza, a correnteza vai levando. Pode ir para um lado legal, mas também pode ir para um lado que não é tão legal. E de repente a gente está numa questão, num momento na vida que se pergunta assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? É o momento, o convite de a gente tomar o controle, as rédeas da nossa vida. Todos nós temos condições plenas de fazer quando a gente quiser. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, é o primeiro ponto para a gente entender os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, e buscar dar atenção, focar naquilo que não está tão legal. Buscar essa palavra caridade. Jesus não fala de caridade em momento algum nos evangelhos, mas fala de amor. E o que é caridade? Caridade é a exemplificação do amor. Caridade é a prática do amor. Vamos lá, Livro dos Espíritos 621, já me perco nos números, tá, gente? Não sou muito bom, não. Procura lá, do número 1 ao número 1014. Está lá a resposta. Pergunta a espiritualidade, Kardec pergunta a espiritualidade. O que é caridade? Qual? 886, 621 é consciência, bem de Deus. Confundo Deus. 886, obrigado, Luiz. 886, o que é caridade? Ou seja, exemplificação do amor, né? A prática. O que é benevolência para com todos? O que é benevolência para com todos? É esse amor que varre tudo a todos, é o próximo, indistintamente, indiscriminadamente, sem restrições, sem dependências, indulgência para com os erros alheios. Aí o bicho começa a pegar. O que é indulgência para os erros alheios? É tudo aquilo que a gente vê que o outro está fazendo de mal, e muitas vezes ele está nos fazendo mal, mas é a compreensão, entender que ele, esse irmão, como eu, é imperfeito, e por ser imperfeito, erra, pisa na bola, magoa, às vezes mesmo amando, ele decepciona mais ainda e bate forte, e dói mais ainda. E às vezes traz muito sofrimento. Mas ao entender que esse irmão, esse espírito, também é orgulhoso, também é egoísta como eu, então, sim, eu tenho benevolência para com o erro dele. Eu vou entender que ele erra, mas ele está na caminhada querendo acertar. Pelo menos a nossa busca, acredito que deveria ser essa. E aí o perdão, para complementar. Perdão para com os erros alheios, perdão para com o próximo, é exatamente esse que nos magoou, que está lá desde a oração que Jesus nos ensinou, essa história de perdão. Perdoai para ser perdoados. O tempo inteiro nos fala de perdão. Esse assunto de perdão é um tema recorrente, top 10 em palestras de doutrina espírita. Você vai sempre ver essa história de perdão, seminário, congresso, dá para falar anos e anos e anos e anos de perdão, e ainda assim é difícil demais. Porque fala muito do nosso íntimo, do nosso eu, dessa dificuldade que a gente tem. E perdoar também é aprender a amar, tá, pessoal? Perdoar também é aprender a amar. Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação. Vamos lá, vamos buscar essa frase aqui. E a gente ainda não entende muito bem essa história da caridade, porque pensa na caridade muito como da esmola, ajudar quem está com dificuldade, e poxa, que bom que eu sou, olha o peito de novo de pão agora, que bom que eu sou, né? Eu estou fazendo caridade agora, eu sou caridoso, aprendi lá no centro, Kardec me disse, já peguei aquilo, agora virei caridoso. Pronto, check. Pessoal, vamos entender que aquele irmão necessitado, que você está indo de encontro a ele vai receber tudo aquilo que ele necessita, com ou sem você. Não tem nada a ver com a gente. Ele vai receber. Então, vamos inverter isso e entender que é uma oportunidade nossa
para nós irmos de encontro a esse irmão que necessita do nosso auxílio, da nossa ajuda, para assim aprendermos a amar. Porque se a gente desencarnar amanhã, ele vai receber igual a ajuda que vai receber, a espiritualidade vai, de alguma forma, apresentar e colocar para ele aquilo que ele necessita, como sem você. Então o entendimento é a nossa oportunidade de ir de encontro a esse irmão para desenvolver a caridade. E a gente não está falando de esmola, vai muito além disso. Quando fala caridade, às vezes, sabe o que é? É no ônibus ou no metrô, sabe aquela pessoa chata, às vezes, fala, mas essa senhora vai ficar falando no meu ouvido, mas às vezes é um momento que você dá para ela 10, 15, 20 minutos, ela está abrindo o coração, porque ela está ali, ó, uma panela de pressão, não está se aguentando. Às vezes, você nem sabe, ela está prestes a cometer um suicídio, já não aguenta mais. Às vezes é estar do lado de uma pessoa e conversar, não é só aspecto material, é auxiliar dentro do possível. Resumindo, a busca da caridade nesse encontro com o próximo é tudo que eu posso hoje fazer para ajudar alguém é ser caridoso. Se a senhora está aqui na minha frente e ela não consegue levantar a cadeira, eu tenho capacidade hoje, meu físico permite para a unidade fazer assim para ela, eu estou ajudando a ela, eu estou sendo fazer algum movimento de caridade. Simples assim. A busca de ser caridoso e a busca do autoconhecimento não é só para a gente ser naquele momento específico caridoso, quando a gente entrega a quentinha no centro espírita, quando a gente faz o trabalho voluntário, é ser caridoso na vida para com tudo e para com todos. Quando a gente está predisposto a isso, a espiritualidade vai nos proporcionar à nossa frente diversos momentos para a gente ir lá e fazer. Como a história do autoconhecimento. Não é só para ler um livro aqui de autoconhecimento, fazer um retiro espiritual e agora eu me autoconheço. Não, é uma proposta de vida, uma leitura constante. Essa história do vigiar e estar atento a você, aos teus sentimentos, ao teu pensamento, a tua harmonia. Estou bem, não estou bem? Peraí, como é que eu posso melhorar? Tem auxílio, tá, pessoal? A gente não está sozinho, não. Tem auxílio profissional, tem auxílio das casas espíritas, atendimento fraterno. Às vezes para a gente dividir, compartilhar, e tem às vezes a informação que liberta. Sabe essa informação que liberta? Quantos de nós chegamos à doutrina espírita em processos complexos de dor, de sofrimento, de mediunidades descontroladas, desregradas e processo obsessivo, o que é que seja, e chegar à doutrina após o acolhimento, como essa informação nos libertou de tanta dor, de tanto sofrimento que nós, às vezes, estamos caminhando, viemos caminhando já durante anos e anos e anos. A leitura da saúde vai sempre nessa direção. Saúde mental, saúde espiritual. Eu vou voltar a dizer tudo isso no início. O espiritual é o para sempre. A minha ideia aqui hoje é exatamente suscitar um pensamento, trazer uma reflexão, para a gente se questionar o quanta atenção eu estou dando para a minha saúde espiritual, para o meu eu, para as minhas emoções, para a minha saúde mental, para a minha harmonia. Mapeia, identifica o que te tira do sério hoje, o que tira o teu chão, qual é o teu gatilho. A gente tem gatilhos negativos e gatilhos positivos, mas o gatilho negativo, quem é a pessoa, qual é a situação que você assim, se perde. Dando para evitar, talvez seja uma solução, ou talvez não. Tem que avaliar caso a caso, entender, será que é uma prova que eu tenho que passar? Ou será que aquilo só está me fazendo mal para fazer mal? Então eu não preciso estar do lado dessa pessoa, nesse ambiente, nesse assunto. Isso é uma coisa ótima, gente, olha só. Tem assuntos muito sensíveis que a gente tem que reconhecer nesse autoconhecimento, sabe o quê? Não consigo falar de futebol, porque eu perco a cabeça. Não, se falar mal do meu time de futebol, eu já brigo logo. Não, política. Você falou do partido, já me irrito, já me enerva e já pronto. Ou religião, assuntos do tipo. Vou dar um exemplo, não precisa ser só isso. Eu não consigo ver a questão de violência infantil, de violência com os animais, que aquilo me tira do sério. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionando. Tem um assunto de política que você fica bem, opa, o que eu vou me trazer além de brigar? Além de eu ficar chateado, subir isso na minha cabeça? Vai adiantar alguma coisa?
falou de futebol, mas eu era fanático pelo time, eu também sonhei com o meu time. O que vai adiantar? Vai ficar dando murro enquanto eu falo? Então, fazer essas escolhas, essas pequenas escolhas na vida, e essas pequenas escolhas que parecem ser insignificantes, tem tudo a ver, sabe com o quê? Com a nossa saúde como um todo. É viver uma vida mais leve. É ir aos poucos, se adequando, deixando essas pedras que muitas vezes a gente carrega sem necessidade. Sem necessidade, a gente faz escolhas o tempo inteiro na nossa vida, para que possamos nós escolher pela nossa saúde. Tá bom? Pessoal, obrigado por estar aqui comigo. Tomara que tenha feito sentido para alguém. E só fazer um convite. Eu estou online, bem ativo. Procura lá no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, tanta coisa, hoje em dia que eu até me perco. nt.Nelson Tavares. O pessoal está com a canetinha ali. nt.Nelson Tavares. Eu estou sempre fazendo palestra, programa online de entrevista, tudo espírita, tá, gente? Eu sou psicólogo também, mas é um canal espírita. Então, tem palestra, tem seminário, tem programa, tem bastante conteúdo, estou sempre lá ativo, e foi por causa disso que eu parei aqui, e estou hoje aqui, tá bom? Então, me sigam lá se alguém gostou da palestra, o conteúdo que eu estou lá produzindo bastante coisa. Obrigado a todos.